Retenção fecal voluntária fora de casa. Você já ouviu falar sobre isso? Mas eu tenho certeza que se eu falar em criança ou adolescente que não faz cocô se não tiver no próprio banheiro, isso você já ouviu falar, né? E, gente, por que ninguém fala disso? O quanto isso impacta a rotina da família, né? Não chega a ser um transtorno isolado, reconhecido nos manuais diagnósticos, mas muitas vezes está associado a fatores emocionais, sensoriais e até comportamentais. E sim, é comum entre crianças neuroatípicas, com TEA, com TDAH, mas também pode acontecer com crianças neurotípicas. E as causas possíveis, né? Por que isso acontece? Pode ser que eles estejam num estado de hipervigilância ou ansiedade social, né? Mas alguns começam bem lá pequenininhos. E isso acontece porque não faz cocô na escola, né? A escola é um ambiente de muita exposição, de ruídos, de pressa, né? Então o corpo da criança ele não relaxa, ele não se sente seguro, né? Para relaxar. Questões sensoriais também impactam, então o cheiro, o som, né? A textura do papel, por exemplo, o meu filho, por exemplo, só usa lenço umedecido ou tomar banho, né? Mas passa o lenço umedecido e em seguida toma banho. Alguns se incomodam até com um tipo de vaso, descarga, né, o gelado ali do vaso, dependendo de se a tampa é aquela almofadada ou não. Então, assim, tudo isso pode ser um gatilho para essa retenção, essa trava. Outros fatores que podem impactar também são as experiências negativas anteriores, né? Que pode ter acontecido, por exemplo, alguma situação constrangedora, um comentário de algum aluno se for no ambiente escolar, né? Ou alguém fazendo alguma brincadeira sobre o cheiro que gera também constrangimento, né? Isso pode ser em qualquer lugar, num hotel, né? Então, eles associam que é perigoso, né? Acende as amígdalas, né? E é como se fosse um perigo fazer cocô fora de casa, porque alguma dessas eventualidades podem acontecer e eu posso sofrer alguma transgressão, né, nesse sentido de constrangimento social. E o banheiro de casa é onde o corpo sinaliza, onde o cérebro sinaliza os comandos de lugar seguro. Então é o único ambiente onde verdadeiramente essa criança ou esse adolescente tende a relaxar. E o que ninguém fala, né? Ninguém fala sobre isso, a gente quase não vê ninguém falando sobre isso, né? E o quanto isso afeta a rotina da família inteira. Primeiro porque desregula o humor da criança, né? Quem quer ficar no ambiente escolar com vontade de fazer cocô? Não presta atenção, né? Não flui. Mas impacta também se você toda hora buscar a criança, toda vez ler, porque cocô é todo dia. Imagina, todo dia se coincidir, né, com o horário de aula e todo dia você tiver que tirar a criança da escola, você tiver que buscar. Então, né, isso impacta muito, desgasta muito mentalmente, emocionalmente ali a família. A escola nem sempre está preparada, nem sempre tem esses conhecimentos, né? E muitas vezes a mãe também é tratada como se estivesse exagerando ou até mimando a criança, né? Fazendo tudo que a criança quer. E isso reflete também que isso isola um pouco socialmente essa família, né? Essa família pensa 1000 vezes antes de viajar, antes de fazer um passeio mais longe. Muitas vezes a família deixa de aproveitar por conta desses impactos. Os pais que passam por isso, né, se sentem sozinhos, perdidos, sem saber se é algo clínico, se é algo emocional, se é algo temporário, se é permanente. Infelizmente, não há uma solução única e mágica, mas a gente pode, primeiramente, né, fazer um check-up nessa criança para ver se está tudo bem, se está tudo certinho, né? Então, vai aí num pediatra, num proctologista, né, num gastro, nos especialistas adequados. Geralmente, não é nenhuma questão fisiológica e, claro, né, a gente também precisa avaliar o que essa criança anda comendo, né? Mas geralmente não tem a ver com cocô, né? Por exemplo, aqui na minha casa o cocô, né, segundo os gastros, é o cocô ideal. A espessura, né, a forma, o tamanho é o cocô ideal, né? A alimentação dele tem fibra, então e é todo dia, então tá ok quanto a isso. Então, um dos principais pontos é o emocional, né? É o psicológico. Então, a gente é validar esse incômodo da criança e não ridicularizar, mas dar a devida importância, tentar levar essa criança, por exemplo, na escola, num banheiro onde não fique entre e sai de outras crianças, né? Então, leva no banheiro da direção, sabe? Da secretaria, articula ali, né? Pais e famílias, para que isso possa ser disponibilizado para essa criança ter a sua segurança, tentar ter a sua segurança preenchida. A família pode mandar também
Lenço umedecido na mochila, né? A família mandar lenço umedecido na mochila também pode ajudar nessas questões sensoriais de papel, né? O spray com um cheirinho, né? Tem uns pequenininhos assim, você também pode deixar já numa necessaire na mochila do filho ou da filha. Se for algo que estiver impactando muito, muito recorrente, muito repetitivo, em vários ambientes, né? Que te prenda nessa questão de viagens e de passeios, né? A terapia cognitivo-comportamental pode ajudar, sim, essa criança e os pais também, tá? E conversar com a escola, com os professores, deixar as pessoas, os adultos desse colégio a par, ciente das necessidades específicas dessa criança, desse adolescente. Rotina, né, como eu falei, rotina intestinal regular também importa, os horários da alimentação, uma alimentação rica em fibra, com bastante líquido, ajuda a gente a reorganizar e organizar o nosso reloginho biológico. E evitar a pressão, né? Por que é difícil no ambiente escolar? Porque os amiguinhos ficam prestando atenção do quanto tempo esse aluninho tá passando fora de sala. Se já sai, né, com uma necessairezinha na mão, as crianças já associam, já começa uma brincadeira. E não necessariamente essa brincadeira é ali na frente dos professores, é lá na hora do recreio, é só entre eles, entendeu? E aí a gente precisa equilibrar e ponderar isso, né? Onde encerra uma brincadeira e começa o bullying, né? Mas de toda forma, ambos caracterizam uma pressão social. E essa criança, esse adolescente, ele vai travar mais ainda, né? Então, é sobre cocô, mas é sobre nosso corpo, é sobre controle do corpo, é sobre mente, é sobre crescer, estar em desenvolvimento, mas ainda precisar de segurança. Então, você, família que passa por isso, saiba que seu filho não é estranho, você não está sozinha, existem muitas famílias passando por isso também, eu sou uma delas, e esse assunto precisa sim ser falado, sem tabus, sem julgamentos e com mais humanidade, para que a gente possa levar, espalhar conhecimento e ajudar essas crianças que travam, porque não é bobeira, isso não é bobeira e isso impacta significativamente a vida de todo mundo. Tchau!